Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na nossa leitura e como a gente está meditando em Mateus, hoje a gente vai estar olhando o Sermão da Montanha, o capítulo 5 e o capítulo 6. Depois vamos estar continuando também do 7 e 8, assim por diante, que fala a respeito dos ensinamentos que Cristo trouxe ali também, quando ele sentou ali com os discípulos e começou a explicar muita sabedoria, muito entendimento a respeito do reino. Enfim, a pessoa que quer ter um conhecimento a respeito do reino, é só focar neste capítulo 5 aí, que olha, se fizer exatamente como está escrito aí, não tem para ninguém, como diz, vai estar com o Senhor no reino, é só cumprir o que está escrito. Mas enfim, vamos estar meditando nesses dois capítulos de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez o teu entendimento, para que possamos entender a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos orienta. Amém. No capítulo 5, o Senhor Jesus ele vai estar ensinando os preceitos simples e básicos para nós termos uma vida tranquila aqui na terra e herdar um galardão também, que fala bem assim, ó. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês que, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Ele está falando sobre a bem-aventurança. Muitas vezes, até eu já fiquei triste um pouco já quando fui perseguido um pouco, até no trabalho, assim, por causa da palavra, pessoas insultando e tal. A gente fica meio triste, mas aqui a palavra fala para nós nos alegrarmos, ficar contente, que a bem-aventurança na nossa vida vai nos dar galardão, enfim, para não ficar triste. Às vezes, pessoas que se convertem muito novas aí, ter aquela sede de estar falando da palavra, e pessoas ali começam a colocar dúvidas e empecilho, começam a estar difamando e perseguindo. Enfim, é para ficar feliz, como fala a palavra aqui, o próprio Cristo fala. Às vezes aqui na terra as pessoas querem ser, digamos assim, não querem ser afrontadas e começam a estar, digamos, brigando, enfim, ficando brava. Então não vai ter galardão nenhum, meu. O negócio é estar andando na simplicidade com Deus. Mas enfim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus.
Pois eu digo que se a justiça de vocês não for maior, superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Enfim, ele fala também de mandamentos, mas também ele trouxe ensinamentos também. Esses ensinamentos que ele trouxe também dá para entender que é uns mandamentos que Cristo trouxe também para ser seguido, para ser humildes, de espírito, enfim, pacificadores. Enfim, ele traz muitos ensinamentos ali nesse contexto também e traz mostrando também que a lei ele veio e cumpriu ela. Digamos, dá para falar sobre um pouco do batismo também. Ali ele já começou ali cumprindo tudo nele, né? Como a gente vai ver para frente aí também, como ele vai estar depois na morte de cruz também, vai estar tudo se cumprindo em Cristo Jesus. Enfim, hoje nós vivemos pela graça do Senhor, do nosso Cristo Jesus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se vocês estiverem apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte a apresentar a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele ao caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aqui ele traz instruções também de desavença também, às vezes pessoas aí, até no trânsito aí, pode ser que, estou dando um exemplo só também, que acabam se chocando ali com o carro ali e os dois, olha, vou levar você aí para o tribunal aí, mas não custa nada também conversar, ó, vamos se acertar aqui, eu pago o teu reparo, se acertamos por aqui antes que, digamos, se for para um tribunal, a situação se torna pior. Só estou dando um exemplo assim, como também Cristo trouxe ali esse detalhe aí com um irmão. E aqui ele fala também de irmãos na fé também, que às vezes tem desavença, mas também está se acertando também para andar em comunhão, comunidade, né? Em comum, tudo em comum em comunidade. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e a lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para um inferno. Que ele traz aí a respeito do adultério, enfim. Ele fala que não adulterarás, né? Não cometer adultério. Mas aquele que olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração já cometeu adultério, como ele fala ali. Então, como eu já até comentei, a graça é mais difícil de viver do que a lei. Na lei, se estivesse adulterando e não fosse pego, podia acontecer ele estar fazendo enquanto ninguém pegava, mas se pegasse também tinha problema de morte. E aqui também ele fala, né? Se desejou no seu coração, já cometeu adultério. Enfim, tem que vigiar mesmo. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar de certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Enfim, às vezes a gente só acaba falando sim, 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 sempre o sim, mas aqui ele também fala do não. Às vezes é difícil se falar um não,
mas às vezes é libertador também. Então, como a palavra fala, seja sim, sim e não, não. Que passar disso não vem do maligno. Vocês ouviram que foi dito olho por olho e dente por dente, mas eu digo, não resistam ao perverso. Aliás, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar o caminho, com ele 1 milha, vá com ele 2, dê ao que pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que eu amo, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aí está dando um puxão de orelha também. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Aí ele no capítulo 6. Portanto, quando você der esmola, não anuncie como trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando vocês derem esmola, que não, sua mão esquerda não saiba o que a sua direita está fazendo, de forma que você preste ajuda em segredo, e o seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Aqui é interessante analisar também a oração que o Senhor Jesus nos ensina. Aqui ele está falando para não ficar repetindo as mesmas coisas. Então vamos estar meditando nisso aí. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberão sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Ele dá um exemplo aqui de oração. Ó. Veja que interessante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não perdoará as ofensas de vocês. É interessante esse detalhe que ele fala sobre a oração. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo a verdade, verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Ao jejuarem, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se você, luz que está dentro de você, são trevas, que tremendas trevas são? Então, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida,
quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o que há amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, Cristo aí nos orienta aí para a gente estar procedendo desta mesma forma, com oração, com jejum, com os tesouros da terra, enfim, com as vinganças nos inimigos, enfim, todo mundo, digamos, tem desavença com alguém, mas como ele fala ali, se precisar de uma água, vá lá e dê. Se precisar de uma túnica, vai e dê. Se precisar de andar um pouquinho com você, vai e ande com ele 2 milhas. Não custa nada aí, vai se acertar aí pelo caminho. Um grande abraço, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!